Olha, a presença de Deus em nossa vida é o suficiente. É tudo o que nós precisamos. É difícil o homem compreender isso numa geração onde as pessoas são julgadas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm, pelos bens, pelo conhecimento, pela influência, né? Nós vivemos em uma geração em que as pessoas são valorizadas por essas coisas. Por isso que existem até pessoas que fingem tê-las, né? Nas redes sociais, nós podemos observar muito isso, né? Pessoas que brincam, né, com cenas e até querendo expor uma mentira, já que essa mentira é valorizada, né? Brincam com cenas de luxo, de riqueza, de conhecimento, e às vezes fazem questão de dar opiniões, inclusive, sobre eventos importantes, sem que não entendam nada sobre eles. É isso mesmo. Fazem uma pequena pesquisa, uma frase de efeito, e dão uma opinião como se fosse o maior especialista no tema, usando as redes sociais. O homem moderno é muito estranho. Ele, infelizmente, não valoriza as coisas espirituais, não valoriza aquilo que não se vê. Ele só valoriza aquilo que é visto. Por isso que existe uma dificuldade muito grande do homem de se aproximar de Deus. Porque o próprio apóstolo João, ele disse na sua narrativa, no diálogo, né, com a mulher samaritana, quando Jesus falou: Deus é Espírito e é necessário que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Logo, é claramente uma coisa que não é visível, que não é palpável. Por isso que não é valorizada, não é buscada. Apesar de ser a maior fonte da nossa riqueza. Olha, você ter comunhão com Deus que criou os céus e a terra, inclusive ter a presença desse Deus habitando em você, né? Jesus em vários momentos deixou isso muito claro acerca do Espírito Santo. Ele disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei sós. Enviarei o Consolador, né, o Espírito Santo. Aqueles que creem em Jesus, eles recebem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Eles são gerados novamente, eles são transformados. O homem que recebe a Cristo, ele não consegue jamais ser o mesmo. O impacto da presença de Deus, esse impacto é transformador. E tem um texto na Bíblia que demonstra claramente que a presença de Deus é suficiente, mesmo diante de grandes milagres. Nós temos uma narrativa da transfiguração de Cristo, que é descrito em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, que foi exatamente o momento em que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Isso é narrado em Lucas 9, a partir do verso 28, Mateus 17, Marcos 9. E aconteceu que quando eles estavam orando, a aparência do rosto de Jesus se transfigurou. O interessante, em Marcos ele diz, para tornar clara, né, a visão, o evangelista Marcos, que não só o seu rosto, mas as vestes de Jesus passaram a resplandecer e eram tão brancas como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Foi a melhor explicação que ele conseguiu dizer sobre algo branco
o máximo possível e que resplandecia. E quando isso aconteceu, apareceu Moisés, Elias, uma nuvem os envolveu. E o apóstolo Pedro, ele disse para Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui e ficarmos aqui, não é? E nós poderíamos então fazer uma tenda, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Interessante. Se nós lermos aí as 3 narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, né? Nós vamos observar que Jesus, antes desse acontecimento, tinha realizado diversos milagres. Inclusive, a multiplicação dos pães, um grande milagre. Jesus havia, inclusive, realizado curas extraordinárias na vida das pessoas. Quer dizer, milagres que nunca tinham sido observados, Jesus havia realizado. Mas nada disso era melhor para o apóstolo Pedro do que estar com Jesus e fazer uma tenda lá, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, e permanecer ali, na presença dele apenas. Olha, a presença de Deus é suficiente. Eu não sei a diversidade que você passa. Às vezes nós passamos por diversos momentos de angústia, né? De luta, no dia a dia mesmo. A vida está recheada dessas circunstâncias adversas. Mas olha, a presença de Deus é suficiente. E era tão importante a presença de Deus porque nela tem uma característica interessante: a gente esquece da gente e só olha para Deus, só temos olhos para Deus. Tanto que Pedro disse: Senhor, façamos uma tenda para ti, para Moisés, para Elias, e não pediu uma tenda para ele. Quando a presença de Deus é grande em nossa vida, a gente não lembra de nós. Por isso que a gente entende quando Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando Cristo é pleno em nossa vida, nós não lembramos de nada. Quando a presença de Deus envolve nossa vida, as circunstâncias, elas passam a ter um significado menor, de menos importância, porque a gente entende que a presença de Deus é o suficiente. Não é à toa que Paulo falava, quando escreveu aos Filipenses, de uma paz que excede todo o entendimento. Porque mesmo diante das adversidades, dos problemas, quando a presença de Deus nos envolve, a gente só quer estar com Ele. Olha, que nós possamos começar bem essa semana, buscando a Deus, procurando estar na sua presença, procurando comunhão com Ele. Não se iluda com aquilo que o mundo valoriza. Dedique-se à certeza que nós temos, que Deus é suficiente. E que você possa buscá-lo de maneira profunda, né? Para que a presença de Deus possa lhe envolver e lhe preencher de tal forma que todas as outras coisas perderão sentido. Porque nós saberemos que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E certamente a nossa vida ficará mais leve, porque saberemos que ele tem o poder de conduzir todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida nesta semana, em nome de Jesus.